Bom dia a todos. Então, agora a gente vai iniciar uma parte que é novidade para todo mundo, né, praticamente. Não o nome, né, mas sim a essência do conteúdo. Muita gente que está aqui, né, que está nessa disciplina remota, estava inscrito comigo na disciplina de cálculo 2020.1 e nós já vimos, né, em 2020.1 essa parte de limites, né, só não tínhamos feito avaliações. Então, agora vamos começar com essa parte que agora é novidade para todo mundo, entre aspas. Né? A base de tudo é o limite, tá? A derivada é um limite, integral também é um limite, sendo que é um limite específico. Significa que muitas coisas que a gente demonstrou, né, a gente não vai precisar demonstrar tanto, ou não demonstrar em alguns momentos, porque a derivada, né, repito, ela vem do limite, né, ela é um limite, e a tendência é diminuir essa questão de demonstração. Das três unidades, essa é a unidade que tem mais conteúdo prático, né, a primeira parte é a parte mais teórica, e a terceira, né, a parte de integral, ela acaba sendo a mais suave, porque já dando spoiler do que vai acontecer, tá? O processo de integração é o inverso da derivação. Então, se a gente conhece a derivada, né, se a gente conhece o caminho da ida, indiretamente a gente vai conhecer também o caminho da volta. Né? Então, a coisa tende a se tornar mais simples no âmbito teórico. No âmbito prático, aí a coisa começa a crescer. Né? A gente vai falar alguns exemplos práticos, tá? Alguns vão justificar coisas que foram vistos anteriormente por vocês em outros momentos, né? Da sua vida estudantil, tá? E é isso. Pelo menos essa seria uma introdução não diretamente relacionada à derivada, né? Mas de forma geral. Então, da mesma forma que para funções contínuas, tá? Existe a derivada no ponto e a função derivada, tá? Mas eu vou especificar cada coisa, cada ponto. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê nessa parte de derivadas é a derivada em um único ponto. Então, vamos fazer uma leitura aqui e alguns comentários. Então, vamos ver aqui. Ó. Eu tenho f, uma função, tá? Onde essa f, o meu domínio é um intervalo real e minhas imagens são reais, são números reais. Tá? Onde I é um conjunto aberto, né? É outra característica que a gente vai ver. Tá? A gente vai ver que, na verdade, o curso inteiro de matemática, por exemplo, é todo estudado em conjuntos abertos, porque os conjuntos abertos permitem que eu consiga derivar em todos os pontos. Os conjuntos fechados ele tem um pequeno problema, né, nas fronteiras, vamos dizer assim. E eu vou especificar mais na frente, né, as razões disso. Tá, então, continuando aqui, tá? A gente vai pegar o domínio 1 aberto, né, e vou pegar um ponto, né, específico, né, no caso o x0, que ele está nesse domínio. Assim, a derivada de f em x0 é dado por essa função, essa expressão aqui, né, que é um limite. Tá? Então, já eu digo a vocês o que significa geometricamente isso. Tá?
Mas tem algumas maneiras de escrever esse limite, né? Não só dessa forma que está escrito aí. E maneiras de representar a derivada. Essa é a mais comum, tá? Essa primeira simbologia. E é um intervalo, isso, aberto, tá? Ou seja, ele é um intervalo onde os extremos não estão no intervalo. São bolas abertas nos extremos. Essa aqui é a mais popular, tá? Essa simbologia aqui é a mais popular e a mais prática, vamos dizer assim. Na hora que as contas começam a comer no centro, né? Que, repito, né, que tem uma praticidade muito grande, né? Então, chega uma hora que a gente vai precisar derivar mais de uma vez. Então, provavelmente a gente vai usar muito essa simbologia aqui, tá? E essa terceira simbologia é a menos comum, tá? Em textos mais profundos, né, que trabalham de uma maneira geométrica, vamos dizer assim. É até mais elegante essa escrita que está aqui, né? Essa escrita aqui, relativa, tá? Parece com essa, mas enfim. Aí, dizer que uma função é derivável no ponto, né, é se o limite existir, tá? Então, se esse limite existe, eu digo que a função é derivável no ponto, né? Mais ou menos aquela ideia de continuidade, né? Se aquele limite é igual ao f do ponto, então eu digo que ela é contínua naquele ponto. Ok, aí vamos aqui a alguns exemplos, tá? Só para, primeiro, para não se perder muito tempo, né? Eu vou pedir para vocês escolherem um, né? Aí eu vou exibir para vocês como é que se deriva, né? Ou seja, aplicando como é que a gente aplica esse limite, né? Na verdade, isso aí já tem essa noção. Vocês querem a B, né? Ok, já escolheram a B. Então, então vamos pegar aqui deixa eu abrir um novo aqui. Bom, então aqui, nosso exemplo, a função é o cosseno de x e o ponto x0 é π sobre 6. Então, o que ele quer é derivar então, no caso, ele quer a derivada de f no ponto π sobre 6 em relação a x, tá? Então, essa é mais ou menos a escrita da derivada. Deixa eu escrever mais bonitinho aqui. Em relação a x. Então, de acordo com a definição que eu apresentei aqui, a derivada num ponto é esse limite, tá? Então, vamos apresentar aqui a ideia. Vai ficar
vai ficar f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Desculpa que faltou aqui o limite, né? Esse aqui é o limite de x tendendo a x0, que no caso nosso x0 é π sobre 6. Aqui de f de x menos o f de x0, que é π sobre 6. Ok. Aí vamos só substituir aqui, então. Então vai ficar o limite x tendendo a x0. A minha função é cosseno de x menos cosseno de π sobre 6 sobre x menos π sobre 6. Muito bem. Como a gente já viu essa parte de limite, então a pergunta é como é que a gente resolve isso, tá? Então a gente pode observar que tanto o numerador e o denominador estão indo ambos para zero, né? Então diga aí para mim qual é a ideia. O que vocês acham que eu devo fazer? Teve um exemplo que a gente foi aplicar o limite, né? E ficou um pouco complicado, porque envolvia a função, era o logaritmo com função trigonométrica, né? E eles não tinham relação. Então, aqui, o que a gente sabe, né, que o cosseno e os polinômios, né, no caso, deixa eu só marcar o que eu estou falando, né, essa função aqui, cosseno, é essa daqui. E essa função aqui, né, isso aqui são duas funções distintas, né? Isso aqui é uma circular, né, e essa daqui é um polinômio. Aí isso significa que também não tem correlação, né? Então, uma maneira, né, eu sei que a gente não trabalhou esse limite específico, né, nenhum parecido com esse, mas uma maneira de a gente resolver esse problema, pelo menos parcialmente, é reparametrizar isso, tá? Então, vamos reparametrizar esse, vou chamar esse x menos π sobre 6 de outra letra, tá? Sei lá, vamos dizer aqui h. Então, o que que isso significa, né? Isso aqui significa que o meu x, por exemplo, né, ele vai ser o h mais π sobre 6. Né? Aí vamos fazer as trocas aqui para ver no que vai dar. Né? Então, fazendo as trocas,
Isso aqui vai ficar assim. Esse limite eu vou trocar, não vou usar mais x, tá? Eu vou usar o h. Então, meu x está indo para π sobre 6, né? E x menos π sobre 6 está indo para onde? Isso aqui está indo para onde? Quem sabe dizer? No caso não é h, tá? É um número, é zero isso. Porque é o seguinte, x está se aproximando de π sobre 6, tá? Como esse x está se aproximando de π sobre 6, então essa diferença está indo para zero. Isso aqui está indo para zero. E isso aqui é o nosso h, né? Essa diferença aqui é o nosso h. Então, isso aqui é o nosso h. Significa que aqui, se eu fizer a troca, né, vai ficar h indo para zero. Outra coisa, o x eu vou trocar, tá? Se aqui eu coloquei em função do h, essas duas variáveis aqui também tem que estar em função do h. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou trocar x, né? Eu vou trocar o meu x aqui por essa expressão aqui, ó, né? Tanto aqui como aqui, ó. Essas duas expressões, vou fazer a substituição. Fazendo a substituição, aí vai ficar assim. Vai ficar cosseno de h mais π sobre 6 menos cosseno de π sobre 6 sobre isso aqui vai ficar, trocando, vai ficar h mais π sobre 6, tá? Isso aqui é meu x menos π sobre 6. Muito bem, então deu uma mudança aqui, a cara dele deu uma variada. E vocês podem não estar enxergando ainda, mas com essa cara aqui é mais fácil achar o limite, tá? Bom, aí a segunda pergunta que eu faço eu sei que vocês pagaram ME com Tonhão, né, ou com Antônio Igor, não sei como vocês chamam ele. Só sei que provavelmente ele falou, né, dessas relações, né, trigonométricas, né, o cosseno da soma, cosseno da diferença, seno da soma, seno da diferença. Então, vocês lembram quanto é que isso aqui é a mesma coisa do que, né? Deixa eu colocar aqui em outra cor. Vou colocar aqui um pouco mais embaixo. Aqui. Vou botar essa ferramenta auxiliar. Quem é cosseno de alfa mais beta? Quem sabe me dizer isso? Por que, que eu estou perguntando isso? Né? Porque ele vai aparecer aqui no nosso limite. Ó. Tá? Aqui é o cosseno da soma de dois ângulos. Ou de dois arcos. Né? Muito bem. Então, é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Tá, isso aí deixa... Na próxima tela eu faço isso, tá? Aqui, seno de beta. Ok, aí aplicando essa lei aqui, né? Como é que vai ficar? Né? Vai ficar assim, nosso limite. Vai ficar igual ao limite, h indo para zero. Aí esse cosseno aqui vai ficar cosseno de h vezes cosseno de π sobre 6
menos seno do H vezes seno de π sobre 6. Menos cosseno de π sobre 6. Que é esse daqui. Tudo isso vai ficar só H. Muito bem. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Vocês sabem dizer o que acontece aqui, ó, nesse limite, ó, seno de H sobre H, quando H vai para zero? Vai para 1, né? Isso aqui é teorema fundamental, né? Ok. Então, vamos separar esses limites aqui, né? Na verdade, aqui eu posso colocar em evidência, ó, esse termo aqui, ó, é o mesmo que esse. A gente pode colocar em evidência, né? E esse daqui a gente já sabe quanto dá. Então, isso aqui vai ficar assim. Isso aqui vai ficar igual ao limite H indo para zero, cosseno de π sobre 6, vezes cosseno de H menos 1, né? Tudo isso sobre H. Aí aqui menos, né? Esse limite, né? Só eu agrupei, né, essa parcela aqui com essa, né? Coloquei esse cosseno de π sobre 6 em evidência, o cosseno menos 1 sobre H. E esse aqui vai dar só esse seno de π sobre 6 pelo teorema, como a gente comentou, né? Então isso aqui vai dar isso aqui. Separei esse limite em 2. Ok. Aí a gente vai ter que resolver esse limite agora, tá? Uma coisa que a gente pode fazer aqui é aplicar o que seria uma espécie de conjugado desse termo aqui, tá? Fazendo isso aqui vai ficar assim, vai ficar limite, H indo para zero, cosseno de π sobre 6. E aqui eu vou fazer isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Que eu vou inserir aqui o cosseno de H mais 1. E vou inserir aqui embaixo também. Vai ficar cosseno de H mais 1 vezes H, né? Menos o seno de π sobre 6. Aí, quanto dá esse produto aqui? Esse produto aqui vai ser o quadrado da primeira parcela, menos o quadrado da segunda parcela, né? Então, escrevendo isso aqui vai ficar limite H indo para zero, cosseno de π sobre 6, vezes, aqui vai ficar cosseno ao quadrado, menos 1 sobre cosseno de H mais 1 vezes H. Muito bem. Essa expressão aqui, né? Vou relembrar aqui mais uma ferramenta, que é a seguinte. Isso aqui é bem conhecido, tá? Propriedade do quadrado, perfeito, né? Ele já foi direto, mas deixa eu escrever aqui. Né? Nós sabemos isso. E
aqui, se a gente observar essa expressão aqui, né, é quando a gente isola o seno. Né? Então significa que esse pedaço aqui é o seno ao quadrado de H. Então vamos fazer a troca aqui. Então, cosseno de π sobre 6 vezes seno ao quadrado de H sobre cosseno de H mais 1 vezes H. Bom, aqui não é menos seno, tá? Porque, peraí, deixa eu ver se é menos seno. É isso mesmo, é menos seno. Aqui é menos seno, estou menos aqui. Obrigado. Aí tem outra coisa. Aqui o seno está ao quadrado, né? E aqui o H não está ao quadrado. Para eu aplicar o teorema que foi aplicado aqui, né? A gente aplicou o teorema aqui, ó. Tá faltando deixar esse H aqui ao quadrado, tá? Não, mas eu coloquei aqui o sinal de menos, não sei se ficou claro aqui. É menos mesmo. Tá, então aqui eu vou elevar esse cara ao quadrado, desde que eu coloque mais um aqui, né? Muito bem. Aí aplicando o teorema só aqui, né, só nesse seno aqui sobre esse H, vai para 1, né? Aí no resto, esse cara aqui está indo para zero, quando eu aplico o limite. Cosseno de zero é 1, então isso aqui está indo para 2. E isso aqui é uma constante, né? Ou seja, aqui está indo para 1, né? Isso aqui está indo para 1. Deixa eu circular. Essa divisão aqui, quando eu aplicar o limite, ele vai para 1. Né? E o fato desse carinha estar indo para zero aqui, vai fazer com que toda a minha expressão vá para zero. Né? Porque ele está indo só no numerador, o denominador não está indo para zero. Então, significa que esse nosso limite vai ser somente o menos seno de π sobre 6. Tá? Aí, quanto é o seno de π sobre 6? Né? Π, quando a gente fala de arco, ele é 180, tá? Aí 180 por 6 dá 30 graus. Então, isso aqui é o seno de 30, que na verdade é menos 1/2. Então, significa que a derivada do cosseno de x em relação a x no ponto π sobre 6 vai dar igual a menos 1/2, tá? Caramba, professor, quer dizer que toda derivada a gente vai ter que fazer isso tudo? Por hora vai, mas vai chegar uma hora que a gente não vai precisar fazer mais isso, tá? Porque a gente vai ver como é as funções derivadas. Deixa eu só perguntar a vocês onde é que vocês querem visualizar novamente, né? Porque, deixa eu ver, a gente trabalhou essa parte aqui, né? Aí depois veio para cá. Aí vocês querem ver a partir daqui? A troca de x por h é porque é o seguinte. Se a gente observar essa expressão aqui, né, tanto essa daqui
como essa daqui, ambas estão indo para zero, tá? Ambas estão indo para zero. E se o de cima fosse polinômios, a gente faria a divisão, né? Mas o de cima é uma função circular. Então, fica difícil trabalhar. Então, eu tenho que arrumar uma maneira de aplicar aquele teorema fundamental que a gente viu, né, do seno. E uma maneira dele aparecer é quando a gente reparametriza. Então, essa parte de baixo aqui a gente chama de uma letra, né? No caso, eu chamei aqui de H, ó. Aí eu só fiz trocar de ordem, tá? Se x menos π sobre 6 é H, então, né, quando eu passar esse π sobre 6 para o outro lado, então já tenho o meu x. Então, eu troquei meu x aqui por isso aqui, ó, né? Mas a expressão é a mesma. Aí eu só fiz as trocas adequadas em relação ao H, né? Se x está indo para π sobre 6 e H é essa diferença, né? E esse cara está indo para π sobre 6, então essa diferença está indo para zero. Então, só fiz fazer essa troca. A gente vai fazer nas trigonométricas, é uma troca muito comum, tá? Na verdade, de forma geral, essa é uma troca muito popular nas derivadas, quando se usa essa ideia de limite inicialmente, tá? Indo para a parte final, né, que o pessoal pediu, né, pediram aí a parte final, eu acho que todo mundo acompanhou, pelo menos até onde está esse riscadeiro aqui, tá? Pronto, entendeu até aqui. Aqui a gente aplicou o limite, né? Aqui a gente trocou, né? Na verdade ele é menos seno aqui, né? Esse aqui é menos seno. Esse menos eu coloquei aqui, ó. Aí, aqui virou seno ao quadrado. Anteriormente era só sobre o H. Aí eu inseri um H aqui no numerador também, né? Com isso ele virou H ao quadrado. Aí aplicando o teorema, né? O teorema que a gente conhece, né? Quando H vai para zero, esse quociente vai para 1. Cosseno de zero é 1, né? Então, como eu estou me aproximando, esse cosseno está se aproximando de 1. Então, essa soma está indo para 2, está se aproximando de 2. Isso aqui é constante, né? Não vai fazer diferença para o que está acontecendo aqui nesse limite. E esse H está indo para zero. Então, todos os termos ou são números ou estão indo para números, exceto esse numerador, ele está indo para zero. Então, o que isso significa? Que todo esse limite aqui vai ser zero. Só por causa desse H. Aí, a gente já tinha calculado uma parte do limite, né, que deu isso daqui. Então, significa que o nosso limite, né, vai dar só essa parcela, que é menos 1 sobre 2. Então, derivar o cosseno e trocar depois, né, o x por 6 vai dar menos 1/2, né? Ou seja, a derivada do cosseno no ponto, né, x0 π sobre 6, né, vai dar menos 1/2. Bom, como eu falei, a gente só calculou a derivada sem saber o que a gente está fazendo. A gente está aqui sem saber o que significa, o que não sabemos ainda. Eu sei que esse exemplo deu um pouquinho de trabalho, né? Mas é só para a gente visualizar como é que a coisa funciona. Vocês querem ver outro exemplo ou vocês querem passar adiante? Sim, quer ver outro exemplo. Pergunta, qual? Sim, um simples. Os que restaram são simples. Aí pode escolher qualquer um. Sim, tá bom. Deixa eu só ver. O Cristiano está perguntando ainda. Você pegou a parte de H indo para zero, isso. Do denominador. Por quê?
Porque é o seguinte, como foi reparametrizado, né? Quando a gente reparametriza, essa nova variável a gente tem que ver para onde ela vai, tá? E na minha parametrização, deixa eu escrever aqui. Inicialmente o meu x estava indo para 6, ou π sobre 6. Aí eu pergunto, né? Se eu fizer x menos π sobre 6, isso aqui está indo para onde? Aqui é como se fosse a equação, tá? Se x está indo para esse valor, né? Se de ambos os lados eu subtrair π sobre 6, então significa que x menos π sobre 6 está indo para zero. Então, o que eu vou fazer, né? Essa diferença aqui, a gente vai chamar de uma outra variável, que eu chamei de h. Essa foi a ideia, né? Aí depois eu troquei de ordem, né? Como x menos π sobre 6 eu chamei de h, então significa que x é h mais π sobre 6. Aí onde tem x, eu vou trocar por essa expressão, porque agora o meu limite vai depender de h. E inicialmente estava dando determinação, como a Cleane falou, né? Aqui, tanto o numerador e o denominador vão para zero, né? Se esse cara for para π sobre 6 aqui, zero, e aqui também zero. E com isso aqui, me abriu oportunidades de usar outras ferramentas, né? Quando a gente fez a troca aqui, ó, esse aqui é meu x, né? Ó, meu x. Ó. Aí aqui cancelou, ficou só h. Tá? Não sei se foi isso realmente que você perguntou, tá? Isso é exato. Na verdade, quando você reparametriza, você tem que reparametrizar toda a expressão, tá? E quando ele virou só H, a coisa ficou mais interessante, ficou menos complicado para trabalhar. Na verdade, não é questão de ser o denominador, tá? É porque a, geralmente é isso, tá? Geralmente se troca aqui no denominador. Não, mas já escolheram C. Aí depois que a gente reparametriza, troca aqui pelo x e faz. Né? Mas enfim, quando eu começar a apresentar os outros casos, aí você vai visualizar. Tá? Pelo menos acredito. Então, deixa eu ver aqui. Pegar mais. Pegar o C. Né? O C, deixa eu só pegar lá de novo a função. É 2x no ponto 3. Então a minha função é h de x, né, igual a 2x. O meu x0 é 3. Bem, então aqui o limite tradicional da derivada, né, é esse daqui. Né? Deixa eu só escrever a derivada da minha função no ponto x0, né, em relação a x, vai ser o limite quando x se aproxima de x0,
né, dessa diferença, né, das imagens sobre a diferença aqui dos domínios respectivos. Né? Então, fazendo a substituição dos elementos, né? Então vai ficar limite aqui quando o meu x ele se aproxima de 3. A minha lei de formação é 2x. Então vai ficar aqui 2x menos. Aqui vai ficar o h do 3, né? Ou seja, eu vou aplicar o 3 aqui. 2 vezes 3 sobre x menos 3. Então, esse limite aqui é super simples, né? Porque não precisa reparametrizar. Tá? Então, aqui basta colocar o 2 em evidência. Né? E praticamente acabou, né? Isso aqui vai dar 2. Né? Então, temos limites que são bem triviais. Né? Isso aqui é o C. Né? Bom, já que eu exibi o B e o C, tá? Eu vou exibir aqui o A rápido, bem rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui era G, né? Eu botei F. Aqui é x ao quadrado no ponto 2. Então, deixa eu ajeitar aqui. Esse aqui é G. Né? Aqui é G. G. Mostrando o item A, a função é f de x igual a x ao quadrado, x, no ponto que a gente vai derivar, é o ponto x igual a 2. Ok, então a derivada vai ficar, né, derivada aqui em x0 em relação a x, né? Isso aqui é igual ao limite x tendendo a 2, tá? Que é o meu x0. Aí vai ficar o f de x. O f de x menos f de x0, né? Deixa eu só escrever aqui. Sobre x menos x1. Esse aqui é tranquilo, tá? A gente já fez casos desses. Então aqui vai ficar x ao quadrado, né? Que é a nossa lei. Aqui é quando eu aplico 2 na minha lei. Vai ficar 2 ao quadrado é 4, né? Sobre x menos 2. Então, esse caso aqui, a gente já viu bem similares, tá? Aqui são dois quadrados, né, em uma diferença. Então, isso aqui eu posso escrever assim. X mais 2x menos 2 sobre x menos 2. Né? Quando x vai para 2, então aqui cancela. E quando x está indo para 2, esse aqui está indo para 4. Né? Tá aí. As derivadas em cada caso, tá?
Os casos A e C são tranquilos, né? A gente já trabalhou com esse tipo de função, né? Repetir onde? Onde deu 4 foi aqui. Quando eu transformei essa diferença nesse produto, né, apareceu um termo igual ao denominador. Né, o denominador é x menos 2. Aí eu cancelei aqui, sobrou só essa expressão aqui. Ó. Meu x está se aproximando de 2. Sim, tá, diga. Não, x0 foi um ponto que foi escolhido, tá? Não tem uma razão específica para ser 2, não. O 4 de antes. Sim, esse aqui, esse 4 aqui. Esse 4 aqui é o f do x0. X0 é 2, tá? Então, na verdade, esse aqui é o f do 2, que a minha expressão é elevar ao quadrado, né? Então, é 2 ao quadrado aqui dá 4. Então, esse cara aqui é esse aqui. De nada. Aqui, esses pontos são escolhidos aleatoriamente, tá? Eu vou derivar essa função em x em 2, vou derivar essa em π sobre 6. Então, esses pontos aqui não tem razão específica, pelo menos por hora não, tá? Mas é isso mesmo. É o x0 ao quadrado. Ah, sim, ele está explicando. Né? Pensei que ele estava perguntando. Tá bom. Então, apesar da gente não saber, pelo menos a gente está tateando no escuro inicialmente, deu para entender a ideia de como calcular. Né? Muito bem. Qual é o próximo passo agora? Né? O próximo passo é dizer o que significa. Né? Já que a gente está calculando, e a gente está calculando meio que no escuro, né? Novamente, então é entender, tá, o que significa derivada, então. Então, a interpretação geométrica é quem revela, né, a razão daquele quociente e tal. Então, aqui eu vou fazer um desenho, tá? Para vocês visualizarem como é que a coisa funciona. Deixa eu aqui abrir a outra parte. Aqui já está bem cheio. Eu vou vir para cá. Muito bem. Então, a ideia do limite é o seguinte. Vou pegar aqui um gráfico. Então, suponho que eu tenho aqui uma função qualquer, f, tá? De x e y. Aí eu vou pegar inicialmente esse ponto aqui e, sei lá, e outro ponto aqui. Então, esse daqui, vamos supor que ele é meu x0 e esse aqui é o meu f de x0. Aí, deixa eu fechar aqui, tentar fechar um triângulo aqui, né? Tracei aqui uma reta, a minha reta está cortando a minha curva em mais de um ponto, por essa razão ela é chamada de secante, tá? Então, esse comentário é
só para informar, né, uma coisa que vocês podem encontrar quando forem fazer a leitura. Né? Se for fazer a leitura, não necessariamente no meu texto, mas em livros. Porque nós sabemos o seguinte, se eu tenho uma curva, suponha que eu tenho aqui uma reta, né, suponha que são uma reta, né, aqui ficou meio torto, mas se a minha reta, se eu fizer a interseção dos dois e der um ponto só, então essa reta aqui é dita tangente, tá? Que é quando corta em um ponto, né? Nessa forma, né? Tangenciando, como a gente chama. E nesse caso aqui, como cortou em dois, aí se chama secante. Muito bem. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma relação com um ângulo, né? Então, vou traçar aqui um triângulo, tá? Traçar um triângulo aqui. Vou pontilhar aqui esse segmento. Ok, aí meu interesse é relacionar com a tangente do ângulo. Tá? Então, se eu quiser encontrar quem é a tangente desse ângulo, então, nós sabemos que isso aqui, né, vamos supor que isso aqui é um ponto aleatório x, e, consequentemente, esse aqui vai ser meu f de x. Se eu for fazer esse quociente, né, em relação a quem, no caso, quem é a tangente de alfa, né? Desculpa que eu vou ter tangente, mas na verdade aqui é só alfa, tá? Deixa eu apagar aqui, tá? Aqui não é tangente. Tá, aqui é só alfa. Aí se eu perguntasse quem era a tangente de alfa, né? De maneira simples aqui no nosso triângulo. Então o que é que nós sabemos, tá? Que essa altura aqui vai ser a altura do f de x, né? Menos a altura do f do x0. Né? Se eu tirar essa altura do f de x0 aqui, eu vou ter só a altura que me interessa. Então, isso aqui é o f de x menos f de x0. Por outro lado, também eu posso encontrar esse valor aqui, né? Que é pegar a distância do zero até x, né? E subtrair esse pedacinho aqui, né? Aí eu vou saber quanto tem do x0 para o x. Bom, então a tangente, né, vai ser o f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Isso, cateto oposto sobre o adjacente. Perfeito. É isso mesmo. Ok, né? Então, veja que essa expressão aqui é a mesma que essa, né? É a mesma que essa daqui, ó. Só tem uma diferença, né? Eu ainda não expliquei a razão do limite. Eu só expliquei a razão desse quociente. A razão do limite é o seguinte. O interesse na hora de derivar é achar a tangente, né? Em um ponto só. Então, veja que o que a definição, na verdade, está fazendo, tá? Ele está pegando esse ponto aqui, né? No caso, eu estou considerando aqui que meu x é meu x e f de x. Esse ponto é variável, tá? Então, esse ponto aqui, x e f de x, ele é um ponto variável. Aí, o que eu faço, né? Grosseiramente, né? Eu vou fazer x e f de x tenderem, ou seja, eu vou fazer eles se aproximarem de x0 e f de x0. Tá, quando eu faço isso, né, suponha que está aqui meu ponto, né, aí ele começa a se aproximar. Quando ele chega aqui, a minha secante já muda de inclinação.
Aí no terceiro momento, suponha que ele vem para esse ponto aqui, né? A minha tangente aqui já muda de inclinação. Então, vai chegar um ponto, né, que ele vai estar bem próximo aqui, né? Ele vai estar bem perto, bem, né, porque eu estou fazendo um se aproximar do outro. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer esse caso aqui, tá? Os pontos são tão próximos que na hora que eu traçar secante, na verdade vai ser a tangente. Na verdade é x mais h, não é x mais 1. Não. Mas aí eu falo já sobre isso também. Então a ideia é essa, tá? Ele faz um ponto se aproximar para que essas retas tangentes, desculpa, para que essas retas secantes se transformem em tangentes. Sim, mas entendi a ideia, não entendi o objetivo. Por que eles fazem isso? Né? A razão é o seguinte, imagine que, beleza, esse aqui é o processo inicial, né? Suponha que eu estou querendo fazer isso, né? E essa é a minha ideia, né? É fazer uma coisa se aproximar da outra. Né? Na verdade, um ponto se aproximar do outro. Né? E gera uma expressão aqui no ângulo, né? Que me dá essa relação. É, outra coisa, né? Antes de dizer ir diretamente para isso, né? A tangente do ângulo, veja que aqui são retas, né? E nós sabemos que a equação da reta ela tem esse formato aqui. Y igual a x mais b. Então, esse A que nós chamamos de coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo. Tá? Ou seja, o que a gente está encontrando aqui? Né? Coeficientes angulares. Na verdade, a gente está relacionando um ponto ao ângulo da tangente. Aí um caso prático, assim, bem besta, só para a gente visualizar a razão disso. Né? Então, imagine que eu tenho aqui uma montanha russa, tá? Aí o que vai acontecer? Então, nesse ponto, suponha que o deslocamento é da esquerda para a direita, tá? É que nem o jogo do Mario, né? Esses jogos de 2D, né? De plataforma, né? A movimentação normalmente é da esquerda para a direita. Então, suponha isso, tá? Então, estou nesse ponto aqui, né, da montanha russa, pergunta, aqui eu vou fazer esforço para continuar o movimento ou não preciso fazer esforço para me movimentar? Né? Se a gente observar aqui, observando o movimento da esquerda para a direita, aqui é uma subida, né? E como isso é uma subida, na hora que eu calculo a derivada, isso aqui vai dar positivo, tá? Então, nesse caso prático, o que isso significa, né? Que quando a derivada está positiva, eu estou fazendo esforço. Nesse caso aqui, né, se repetindo que isso aqui é uma montanha russa, né, depois que ele passa desse ponto aqui, né, desse ponto paralelo a x, vamos dizer assim, a gravidade que vai empurrar o carrinho, né, então significa que aqui a derivada dá negativa, ou seja, eu não faço esforço algum, e aqui vai dar positivo, né, e assim vai. E eu tenho informações além dessa, né? Eu não tenho como simplesmente dizer se está positivo ou negativo, e sim o quanto, né? Eu posso dar informações mais precisas em relação a isso. E tem outros momentos, né? Tem momentos aqui, ó, que ele nem sobe nem desce, né? Que aí a gente chama isso de inclinação zero, tá? Então essas são as razões da derivada, né? Aí outras aplicações práticas que a gente vai ver. Então, pegando aqui um gráfico qualquer, sei lá, aí se a gente pegar esses pontos aqui, né, a inclinação vai dar zero, mas o que a gente observa, né, onde a derivada deu zero, né, essa inclinação? São os pontos mais altos. Então, para a gente achar o ponto mais alto, né, de uma curva, a derivada vai nos ajudar a fazer isso, tá? Eu já estou adiantando as aplicações, mas a ideia da derivada é essa, tá?
essa é a construção geométrica, né, de onde partiu a ideia, né, fixa um ponto e faz outro ser móvel e faz esse móvel se aproximar o quanto eu quiser dele, né? Então essa é a razão do limite, né? O limite é para que a aproximação seja o máximo possível. E na prática, né, a derivada vai me informar isso, tá? São coeficientes angulares, né, que se a função crescer, o valor que eu vou encontrar é positivo, se a função decrescer, o valor que a gente vai encontrar vai ser negativo, tá? Então, já mostrei uma aplicação disso, né, que é achar pontos de máximos. Então, sei lá, se você abriu uma empresa e você cada mês fez o balanceio, né, e gerou um polinômio, por exemplo, né? Suponha que você sabe interpolar, né? O que é interpolar, né? Você achar uma curva que passa por todos os pontos gerados. Pode se fazer pode interpolar pontos em qualquer função, inclusive no corona, tá? Aí você pode, sei lá, ver em que ponto exatamente, né? Qual foi o dia exato, se você quiser, onde você teve o maior lucro, né? Baseado na sua estimativa. Então, assim, né? Essa ideia aqui, ela foi revolucionária, né? Para o desenvolvimento da física, eu já comentei isso, né? Mas isso aqui foi bem chave, né? Essa definição. E é difícil você encontrar uma área que não use, né? Às vezes o aluno ele quer fugir de matemática e vai fazer economia. Se lascou, porque vai ver derivada do mesmo jeito, né? Então, muitas áreas usam. Essa ferramenta é meio que universal. Exato. Todos os pontos, ou de máximo ou de mínimo, né? Que aqui eu comentei só os de máximo. Mas aqui, por exemplo, suponha que esse ponto é mínimo, a derivada aqui também vai ser zero, tá? Aqui também. Então, esse caso aqui da montanha-russa, né, e da função crescente e decrescente, né, ele me dá uma boa ideia disso, né? Então, tem alguns teoremas, né, que a gente vai ver, né? Se eu tenho um ponto de máximo, é porque a esquerda dele, a função cresce, a direita decresce, né? Ou seja, a derivada é positiva e depois negativa, né? A gente vai ver uns teoremas que é visualizável, né, assim, pela curva. Muito bem. Todo mundo entendeu essa ideia que eu falei para vocês ou ainda ficou obscuro? Sim, ok. Muito bem. Então vamos continuar aqui. E além disso, né, só um comentário a mais, na função, na função não, com a derivada a gente pode achar a equação da reta, né? Então, nos exemplos anteriores, por exemplo, a gente achou o coeficiente angular, né, que agora a gente sabe disso, né? Depende, tem função que a derivada é constante, tá? Se você mudar o x0, aí ele vai dar outra coisa. Pelo menos baseado nos desenhos lá, né? Para cada ponto você tem uma inclinação. Mas existem curvas que em todos os pontos a derivada dá a mesma coisa. Um exemplo disso é uma reta. Pegue uma reta, derive ela. Ora, não tem variação, né? É sempre a tangente sempre aponta na mesma direção numa reta. Então, sei lá, se a inclinação for 2,
Se a reta tem inclinação 2, a derivada vai ser 2 em todos os pontos. Já que eu falei de reta, rapidão, né? Só um comentário em relação a VGA. Não sei se vocês perceberam, mas VGA, como o vetor direção que a gente chama lá assim, né? Que no caso a inclinação é isso, é para onde o vetor aponta, né? Como na reta é sempre o mesmo, então ele se torna um elemento da própria construção, né, geométrica. No caso, se eu derivar, né, uma reta, o que eu vou encontrar é o vetor direção, tá? A ideia é essa. Pelo menos assim, de uma forma geral, tá? Eu sei que em cada contexto tem porque o que eu quero dizer é porque lá a gente fala de vetor, aqui a gente não está falando de vetor, tá? Pode observar que todos os elementos que aparecem ali no texto, eu vou terminar esse comentário que eu vou fazer agora e já eu falo contigo sobre isso. Esse contexto do cálculo, pode observar que todas as expressões f de x, f de y, f menos 1 de x. Então, o que significa isso? Isso a gente está olhando só para as imagens. Então, esse contexto que a gente está olhando é o contexto analítico, tá? Não é o contexto geométrico vetorial. O contexto geométrico vetorial se vê em VGA, então, que a gente trabalha com vetores essencialmente. Existe cálculo, uma parte do cálculo que trabalha com vetores. Eu acho mais interessante, tá? Inclusive eu tinha até planejado reescrever o cálculo dessa forma, né? Como se fosse tudo vetores, que aí você visualiza, né? Você tendo uma ideia de como é que é a geometria, então você vê a figura, então acabou, você já tem tudo. Você tem como controlar mais. Essa questão de planejar, administrar, tá? Infelizmente eu não tenho esse poder, tá? O IMD é um pouquinho diferente, assim. Não sei se é assim com substitutos ou se é com todo mundo, assim. Eu trabalhei em outros departamentos anteriormente e lá, departamento, né, antes do semestre iniciar, você que ia lá e dizia, o que tem aí para mim? Aí o cara mostrava a folha e dizia escolha. Aí no MD não funciona muito assim não, tá? O pessoal chega para mim e pergunta, você tem como dar isso? Aí, né, a gente não... Normalmente são as disciplinas que são mais adaptadas assim ao meu currículo, né? A gente confirma, né? Não vai ficar fazendo por doce, né? Desculpa o termo. Mas é mais ou menos assim que funciona. O pessoal já chega com a planilha pré-pronta, vamos dizer assim. Por isso que deu até um certo problema, né? O pessoal fez abaixo-assinado e tudo para eu dar FMC e depois mudaram. Mas enfim. Muito bem. Então, deixa eu só voltar lá para os exemplos, tá? Eu vou mostrar como é que... eu queria muito. Né? Eu acho que eu tenho... Não sei se é o perfil que o MD quer, né? Mas eu acho que eu tenho os elementos, tá? Mas enfim. Mas eu, sei lá, vocês... Eu já trabalhei nível superior com turma preguiçosa. Assim. Vocês não, eu não vejo assim reclamação da parte de vocês. Sei lá, eu acho ótimo trabalhar com vocês. Mas enfim,
vamos só pegar os exemplos lá e mostrar como é que a gente acha as equações respectivas da reta, tá? Voltando aqui para esse exemplo, deixa eu ver se ainda tem aqui. Tem aqui embaixo. Não sei se o espaço vai ser suficiente. Tá meio complicado aqui. Eu posso apagar esse desenho aqui? Não, é porque eu queria aproveitar esse exemplo aqui, tá? Já que a gente derivou, aí eu vou aproveitar essa conta que eu fiz aqui. Então deixa eu apagar aqui. Então a ideia aqui é assim, dessa função aqui, tá? A função x ao quadrado a gente sabe que ela é assim, né? E a gente calcula a derivada aqui no ponto 2. E a gente já sabe o que é a derivada, né? A gente sabe que a derivada é a inclinação. Então, a inclinação aqui deu 4, né? Deu inclinação 4. Então, a tangente aqui do ângulo vai ser 4, tá? Vou botar aqui. Deixa eu ver como é que eu vou chamar aqui. Eu vou chamar assim mesmo, tá? Inclinação 4. Sim, aí a ideia é o seguinte, beleza, achei aqui o coeficiente angular, tá? 4. Mas a pergunta é, se eu quisesse achar essa equação de reta aqui, tá? Essa equação de reta que tem essa inclinação aqui, como seria, né? Bom, então a ideia seria baseado no exemplo que foi dado, né? No exemplo não, na construção que foi dada. Então, na construção, né, nós sabemos o seguinte, não vou utilizar outro desenho aqui só para vocês visualizarem o que eu quero falar. Então, imagine, tem aqui uma curva, né, de novo, né? Vou pegar aqui. Suponho que eu quero achar essa equação de reta, né? Aí o que, que a gente faz, né? Esse ponto aqui nós sabemos que é x0 e f de x0. E aqui eu tenho um ponto variável, né? Que é x e f de x, né? Que no caso aqui eu vou chamar de y. Bom, então a gente já tem o coeficiente angular, que é a gente já tem supostamente, né, que a gente imagina que a gente achou pela derivada, está faltando só o b, tá? Suponha que o b está faltando. Então, na verdade, a gente vai querer escrever isso aqui assim, né? Y menos y0. Isso aqui vai ser igual a vezes x menos x0. Tá? Então, esse A é o coeficiente angular. No caso aqui, a gente encontrou que é o 4. Tá? O y0 é esse f de x0 aqui. Aqui é x, tá? Deixa eu só apagar aqui.
Aqui é x, né, que é esse daqui, e x0 é esse, né, o ponto dado. Então, essa é uma maneira de achar a equação da reta, tá? Essa é a ideia que é para ser usada aqui para encontrar a equação da reta. Então, se eu quiser encontrar a equação da reta, usando essa expressão aqui, então vai ficar assim. Y a gente deixa fixo, né? Porque para a reta eu preciso de duas variáveis, né? No plano. Então eu vou deixar aqui Y menos o Y0 é o f do x0 e o f do x0 é o f do 2, tá? Porque x0 é 2. Então isso aqui vai ser 4. A nossa inclinação aqui também é 4, tá? O ponto X, né? Eu preciso de... aqui são infinitos pontos, né? Então eu tenho que ter alguém para representar isso, que é, no caso x, y. E meu x0 é o ponto que foi dado inicialmente, que é 2, tá? Então essa é a maneira de encontrar a equação de reta. Professor, eu não visualizo por que é essa expressão, tá? A ideia dessa expressão é essa daqui. Essa expressão aqui eu posso reescrever lá assim, tá? Se eu passar esse cara aqui dividindo, né? Então vai ficar y menos y0 sobre x menos x0 igual a A, né? Aí, de novo, né? Esse A é a tangente do ângulo. Essas diferenças aqui são as alturas, né? Então, tudo se remete àquele velho triângulo, tá? Aí praticamente acabou aqui, né? É só resolver isso aqui. Isso aqui significa que a nossa equação de reta vai ser y igual, aqui vai ficar 4x menos 8. Esse 4 aqui é negativo, do outro lado ele vai ser positivo, né? Pronto, então aqui, além de derivar, a gente pode encontrar a equação da reta, né, que é a consequência aqui dessa inclinação e passa por esse ponto aqui 2 e f de 2. Né? Não sei se deu para visualizar essa ideia que eu mostrei para vocês. Preciso que vocês falem para saber se ficou alguma brecha assim na minha fala. Né? Tranquilo, né? Ótimo. Então, a gente já avançou em dois pontos importantes e interessantes. Tá? Aqui está a derivada, tá? Ó, o que eu falei é isso aqui. Tá? Isso aqui é o coeficiente angular, que a gente chama de A, que é a nossa derivada. E y menos y0, y0 é o f do x0, e x menos x0. Tá? Muito bem. Essa é a interpretação geométrica. Aí aqui tem dois exemplos. São idênticos ao que eu fiz anteriormente. Tá? Então, isso aqui eu não vou fazer, porque é a mesma coisa que eu fiz aqui com esse x2, era para fazer com esses daqui. Tá? Aí eu vou deixar para vocês como exemplo para vocês brincarem. Muito bem. Aí só para fechar a fala de hoje, tá? Eu vou falar aqui de uma aplicação, né, que a gente vê no ensino médio, né? E a gente já vê tudo pronto lá, né? Tudo pronto, que na verdade vem daqui, né? Aquela ideia de cinemática. Né? Então, eu queria apagar tudo. Eu posso? Está cortando o áudio?
Ok. Se continuar cortando, você avisa, tá? É, ok, posso apagar, né? A voz de Cleane é a voz de todos. Ok. Então, quanto eu posso aumentar aqui, né? O pessoal estava comentando aqui para aumentar o valor, para ficar com um quadro gigante. Seria dobrar esses valores? Ficaria interessante isso. Quanto eu quiser. Para ficar fácil, eu vou botar 2.000 só para testar, tá? E aqui 1.000. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vamos ver como é que vai sair a escrita, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ficou. Tá tranquilo, agora tá gigantesco. Ok. Então, deixa eu ver aqui. Sim. É, tá. Então, vamos fazer uma leitura rápida, tá? Eu sei que o que eu ia comentar, a gente não tem ferramentas ainda, né? Para isso. Mas já já a gente vai ter essa ideia, né? Então, vamos só fazer a leitura rapidão aqui e vou fazer os comentários, né? Então, supondo a existência de uma função S, né, que descreve o movimento de um projeto, ou seja, a variação do espaço em função do tempo, né? Então, esse meu S, na verdade, ele é uma função que depende do tempo. Assim, pode-se obter a velocidade instantânea, tá? Então, o que é a velocidade instantânea, tá? É a velocidade em cada instante. Tem uma diferença da velocidade média. No ensino médio, a gente estuda a velocidade média, mas não é porque está no ensino médio que se estuda a velocidade média. A razão na verdade, a diferença dessas velocidades é o seguinte: a velocidade média é uma ideia, né? É sei lá, uma estimativa. Você tem uma velocidade num ponto que você registra, na verdade, em dois pontos que você registra. Aí você soma e divide, né? É, sei lá, divide, na verdade, faz a variação do espaço, faz a variação do tempo. Né? Então, isso aí é uma estimativa, isso aí não é uma velocidade real, vamos dizer assim. Isso que eu estou exibindo aqui para vocês, a velocidade instantânea, ela é uma velocidade mais próxima do real. Um caso disso aqui seria você no volante e no momento que você quiser você olha a velocidade. Tá? Aquilo é uma velocidade instantânea. Tá? Você olha, estamos a 80 por hora. Aí você continua no volante, continua conversando. No segundo instante você olha, está lá 250 por hora. Então, quer dizer, a cada instante está variando. Tá? Então, essa é a ideia. Tá?
olhar a velocidade a cada instante. E se a gente observar a expressão, né, variação do espaço dividido pela variação do tempo, fazendo o tempo t0, na verdade o tempo t se aproximar de t0, significa que a minha velocidade ela é uma derivada, tá? Quando não olhamos a média, né? Olhamos a velocidade real, né? Então, na verdade, o ensino médio a gente não estudava a velocidade instantânea porque a gente não, né, estudava limite. Aí, por isso que é visto, né, no nível superior. A disciplina de mecânica é a aplicação do cálculo. Teoricamente, física é cálculo aplicado. É uma das vertentes do cálculo. Muito bem, então aqui eu dou alguns exemplos disso, tá? No meu relógio aqui falta 2 minutos. Vocês querem continuar essa discussão à noite ou vocês querem que eu faça algum desses exemplos? À noite? Tá bom. Então, eu sei que eu fiz esses comentários iniciais, mas aí à noite a gente volta a falar, né? Eu reinicio os comentários desse tópico e a gente faz esse comentário dos exemplos, tá? Então tá. Para quem ficou até agora, obrigado pela presença, tá? Quem não tem nada a questionar, eu vou liberar, né? Tá liberado.